Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. 10h35, no segundo dia de debate sobre a segurança nas escolas, vamos falar sobre o bullying, que é um termo de língua inglesa, bully, que pode ser traduzido como valentão, e que se refere a todas as formas de atitudes agressivas. Ele pode ser praticado verbal ou fisicamente, com ou sem intenção, sempre com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa. Evidentemente, a gente usa muito essa expressão aqui no ar, os ouvintes são acostumados a ouvi-la de vez em quando, com brincadeira, para a nossa prática e costumeira zoação. E aí de quem reclamar, né? Aí de quem reclamar, porque por o Antonelli é que é o valentão no pedaço. Ponderar, né? Aqui as maiores vítimas são Júlio Vieira e Rodrigo Freitas, já que Thiago Alves não está mais entre nós, mas enfim. Como é que é? Não está mais Thiago entre não nós? está mais entre nós. O menino do tempo virou nuvem. Bom, afinal, por que o bullying acontece? Que atitude deve tomar o profissional de educação que presencia ou sofre o bullying? O que tem feito o poder público em relação a isso? Belo Horizonte já possui uma lei que proíbe a prática do bullying e o trote violento nas escolas. No Grande BH em Pauta de hoje, conversamos com o autor dessa lei, o vereador Adriano Ventura, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito bom dia. De ouvintes, um prazer falar com vocês essa manhã fria em Belo Horizonte. É frio mesmo. Aqui no estúdio está um pouco mais frio, vereador. Nós estamos com o ar-condicionado aqui congelando os ossinhos. Cachecol. É bullying isso aí. Então desejaria estar aí, porque eu gosto de frio, viu, Luiz? Eu também não reclamo tanto, não. Eu prefiro frio do que aquele calorão violento, aquele clima de deserto que a gente tem às vezes. É verdade. Vereador, essa lei, a lei 596 de 2009, ela propõe a realização do trote solidário e ela proíbe o bullying ou ela sugere que as escolas proíbam o bullying? De quem é essa responsabilidade, afinal? Não, na realidade, ela terminalmente proíbe a prática do bullying. Nós temos que terminar com a prática da violência nas escolas. E o bullying surgiu como uma prática para acolher os novos estudantes. O acolhimento deles se transformava através daqueles trotes violentos. Depois o bullying se tornou uma prática cotidiana da violência, do roubo de material, da forma de humilhar o outro quando você tem ciúme e inveja daquele parceiro na escola. Portanto, o projeto ele proíbe. Isso vale para as escolas públicas, para as escolas federais, municipais e escolas particulares também. Ou seja, em todo Belo Horizonte, do ensino fundamental ao universitário, é proibido o bullying. O que o projeto não tem é as formas de punição. Isso nós deixamos em aberto para cada instituição ou coletivo educacional. Alguma possibilidade disso se tornar uma lei efetivamente que já estabeleça a punição, como por exemplo o aluno ou o grupo de alunos que praticar esse tipo de ato? Aí nós estamos falando não só evidentemente do bullying, mas a questão do trote, que ele seja punido de alguma forma criminalmente? Olha, na realidade, nós deveríamos ter uma lei nacional. É um absurdo o Brasil não ter uma lei nacional que combata o bullying. Se essa lei vem nacionalmente, ela pode inclusive implicar em formas de punição. Uma lei municipal, ela não teria respaldo para aplicar punição, por exemplo, sobre a escola estadual, sobre a escola particular, porque fere os âmbitos da própria atuação do município. Na realidade, o que nós podemos fazer na lei é sugerir o combate e sugerir formas de evitar o bullying. Uma delas é exatamente o que nós estamos dizendo de trote solidário, ou seja, você tirar aquelas formas violentas de acolher um membro novo na comunidade escolar, substituindo por atividades educativas. E mais, o combate ao bullying passa pela esfera educacional. Fazer com que pais, com que alunos, com que coletivos entendam que estar numa sociedade plural é aceitar cada um do jeito que ele é. Aceitar nas suas vitórias, nas suas derrotas, dando a ele a chance de ser feliz da maneira que optou levar a vida dele. Portanto, ao ser lei, nós estamos dando à escola e aos professores os argumentos para o combate. O problema é que até então nós não tínhamos uma lei em Belo Horizonte. Então, os próprios pais, ao serem chamados na direção da escola porque os filhos cometeram bullying, poderiam questionar a atuação dos professores. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Agora não é mais possível graças à lei. O projeto 596 hoje é lei, a lei 10.213, dia 29 de junho de 2011. Uma coisa, o que mudou
com o tempo, vereador? Porque antigamente era comum, eu tinha apelido na escola, Antonélio era chamado de cupcake na escola dele, todo mundo tinha apelido. Pompeu não tinha isso não, rapaz. Mas era verdade, assim, realmente, às vezes passava-se do limite, mas normalmente era visto como uma brincadeira. O que mudou de antigamente para cá, de 10, 15 anos para trás, para agora, onde qualquer brincadeira pode extravasar, extrapolar os limites e ser considerado bullying? Pois é, na realidade, o que mudou é o seguinte: nós não tínhamos consciência do bullying. O bullying sempre existiu na sociedade. Então, por exemplo, eu também tinha os meus apelidos. E é bom que nós não tiremos da escola o caráter lúdico, o caráter da brincadeira, senão a nossa vida vai ficar muito infeliz. Uhum. O problema do bullying acontece no excesso, na repetição das brincadeiras. Nós não estamos sabendo dar aos nossos colegas, inclusive pessoas adultas, o dom do limite. É a falta do limite que dá origem ao bullying. Uhum. Compreende, Luiz? Sim. Então o projeto hoje tenta resgatar situações que antigamente não sabíamos. Nós sabíamos que, dependendo do tipo de brincadeira, nós ofenderíamos a pessoa, então nós evitávamos. Sim. Mantínhamos um apelido até o nível da ética. Quando a pessoa falava, aqui para, não gostei, nós parávamos. Hoje, quando nós percebemos que o outro está fragilizado, algum tipo de apelido, algum tipo de brincadeira, às vezes até por questões absurdas, por uma deficiência física, nós levamos em conta a brincadeira. Sim. E nós perdemos a condição de ter limite, é um sinal vermelho para a sociedade. Então, com a lei hoje, passa-se a discutir o bullying. Hoje é um absurdo você ter uma escola de ensino médio, fundamental ou universidade, pública ou não, que não discuta, que não chegue a um acordo, um termo de compromisso entre pais, estudantes e professores. Olha, qual é o nosso limite para as brincadeiras? Agora, tirar da brincadeira do ambiente educacional é fazer escola um ambiente feio, infeliz, cinza. Isso também nós não queremos. Tem que encontrar o limite. Muito bem. Vereador, nós temos o nosso tempo hoje está um pouco corrido, mas eu já quero agradecer a sua participação conosco no Grande BH em Pauta. Esse tema é um tema importante, talvez a gente até separe uma semana só para falar sobre bullying, tão importante que é isso, para a gente entender realmente essa questão que o senhor muito bem levantou aí, do limite. A questão é o excesso, a questão é a repetição, e não só a brincadeira. As pessoas precisam entender que a brincadeira faz parte, e um menino se sentir melindrado uma vez, ganhar um apelido, uma vez receber uma brincadeira, uma abordagem mais jocosa aí de um colega, não necessariamente ele está sofrendo bullying, né? Os pais precisam saber medir isso, até para não fomentar na criança uma raiva, um ódio em relação a outros colegas, pode uma brincadeira fortuita que foi feita durante uma partida de futebol, durante um recreio, por exemplo, né? Exatamente, porque senão a nossa vida também vai se tornar infeliz. Nós não podemos tirar do lúdico nem a brincadeira. O que nós temos que tirar é a violência, é a falta de respeito, a falta de limite. E nesse ponto, eu espero que os pais compreendam isso. Ensine os seus filhos a aceitar o outro como ele é. Ensine o seu filho a não revidar com a violência, mas revidar com a inteligência, com a graça. É isso que nós queremos com a lei do bullying em Belo Horizonte, e eu espero que a gente consiga encontrar um bom termo, até porque, infelizmente, Luiz, os casos de bullying estão pipocando a cada dia. Onde será que está faltando o limite? Hoje eu já tenho dúvidas. Antes eu achava que éramos estudantes. Hoje eu já penso que boa parte disso está nos pais, que não estão impondo o limite. Sem dúvida nenhuma. Vereador Adriano Ventura, muito obrigado por participar aqui conosco. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia e continuo aqui como ouvinte da Band News. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.